Fiat. O Compacto 147 foi o primeiro carro nacional da marca italiana. O anúncio de que a Fiat passaria a produzir carros em terras brasileiras aconteceu oficialmente em março de 1973. Naquela época, já se sabia até mesmo qual seria o desbravador de nossas ruas e estradas, o exclusivo Fiat 147, que derivava diretamente do sucesso europeu batizado de 127, lançado em 1971. O novo carro, segundo os italianos, cairia bem para as necessidades que os brasileiros tinham para se deslocar em um país de dimensões continentais. O pequeno 147 era robusto, de mecânica fácil e simples e, ao mesmo tempo, proporcionava um baixo custo de manutenção. Além do mais, apresentava pequena economia de combustível quando comparado com os outros carros nacionais daqueles tempos. Projeto moderno. O fato da mecânica ser simples e robusta não significava que ela tinha baixa tecnologia construtiva, como os carros brasileiros da época. Ela trazia soluções que nem mesmo os carros de luxo sonhavam, como a disposição transversal do conjunto motor e câmbio, algo inédito no Brasil, assim como a correia dentada que acionava o eixo comando de válvulas do motor, presente apenas no Volkswagen Passat e Chevrolet Chevette. As suspensões eram independentes nas 4 rodas, com um robusto feixe de molas disposto transversalmente na traseira, dando ao novo Fiat um bom grau de estabilidade em curvas e, claro, alta durabilidade do sistema. A direção já contava com pinhão e cremalheira, também assim como o Passat e Chevette. Só para que se tenha uma ideia, na inauguração da ponte Rio-Niterói, Rio de Janeiro, que tem cerca de 14 quilômetros, a Fiat botou à prova o baixo consumo de combustível do Fiat 147, fazendo com que o novo modelo percorresse a extensão da estrutura com apenas 1 litro de gasolina e 4 passageiros no seu interior. E o 147 conseguiu cumprir o tal teste, que virou até propaganda na televisão, onde a quantidade de combustível era visível perante as câmeras. Isso provou os argumentos de vendas do novo carro. Pioneira da fábrica de Betim. Inauguração da fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, em 1976. Propagandas destacavam o bom espaço interno, apesar do tamanho compacto. Dentro da expectativa dos italianos de terem um carro perfeito para os brasileiros e para o mercado nacional, em 1976, a fábrica, localizada em Betim, Minas Gerais, começou a produzir o 147. Em relação ao 127 italiano, o carro brasileiro possuía uma carroceria mais robusta, com mais pontos de solda e suspensão traseira inédita. Para suportar as pistas precárias de nosso solo brasileiro. Talvez por suas dimensões externas bem compactas com relação àquilo que se conhecia, o inédito carrinho da Fiat deixou os brasileiros com certa insegurança, pois, quando se observava o mercado nacional, ele era realmente compacto. Espaço interno agradável e bom porta-malas eram pontos positivos no pequeno 147, mas, mesmo assim, ele causava estranheza à maioria do público. Uma curiosidade é relativa ao seu motor 1050 cm, único que equipava o modelo. A dúvida é, por que 1050 cm3? Por que não 1000 cm3 ou 1100 cm3? O fato é que tudo se apoiava na legislação brasileira. Por incrível que possa parecer, quando o carro foi lançado, em 1976, a Lei Tributária Nacional afirmava que carros com motores de até 1 litro, 1000 cm3, pagavam mais IPI e ICMS do que aqueles com motores de até 1.600 cm3, 1,6. Diante desse dilema, a marca italiana decidiu se basear no propulsor 0,9, 903 cm3, do 127 italiano, aumentando sua capacidade cúbica para 1050 cm3, fazendo com que o 147 caísse nas mesmas regras tributárias dos carros acima de 1000 cm3. A correção dessa distorção da lei só ocorreu no início dos anos 90,
quando o presidente Collor fez o Congresso rever as legislações de tributação e, assim, fazer com que motores menores, abaixo de 1.000 cm3, pagassem menos impostos que os maiores, o que, cá entre nós, era mais justo. Fiat 147L carroceria do tipo hatch era novidade na década de 1970. Inicialmente, os consumidores estranharam algumas características do Fiat 147. O interior era simples, mas bem resolvido ainda no mesmo ano. Já para a linha de 1977, o novo Fiat 147L, luxo, a única versão disponível na época, já estava sendo oferecido nas concessionárias Fiat. Com essa configuração de 1.050 cm3, inicialmente exclusiva para o mercado brasileiro e posteriormente exportada para a Europa, o 147L entregava 56 cavalos-vapor de potência bruta. A transmissão manual era de 4 velocidades, que pecava pela enorme imprecisão no engate das marchas e pelo incômodo movimento da alavanca de mudanças na medida que o carro acelerava ou desacelerava. Além disso, havia reclamações quanto à durabilidade do sincronizador das marchas, que com pouco tempo de uso já estava arranhando ou raspando no momento das trocas. Curiosamente, as primeiras unidades fabricadas do pequeno Fiat tinham um cano de escapamento surpreendentemente pequeno, com pouco mais de um dedo de diâmetro, como uma saída de escape de uma moto de pequena cilindrada. Era do tamanho apenas necessário para a expulsão dos gases do pequeno motor 1.050 cm3, mas visualmente não agradava, afinal passava-se a impressão de um conjunto mecânico fraco. O resultado é que, prontamente, a Fiat preparou uma tubulação de escape maior para os carros que seriam distribuídos para as concessionárias. Fiat 147 picape e furgoneta furgão foi o primeiro derivado do hatch e inicialmente, a tampa da caçamba tinha abertura lateral, mas essa característica foi posteriormente alterada. As vendas cresciam e o sucesso vinha aos poucos. Mesmo demorando alguns anos para embalar no ranking de vendas, o Fiat 147 começou a conquistar o consumidor brasileiro de verdade no final da década de 70. Também nessa época, mais precisamente em 1978, chegava a inédita carroceria furgão, chamado de Fiat Furgoneta, que nada mais era do que um 147 sem os bancos e vidros traseiros. A gama de versões também crescia com as novidades das configurações básicas sem nomenclatura alguma e, no topo de linha, a GL, Gran Luxo. No final do mesmo ano, já como linha 1979, estreava uma pioneira, 147 Pickup, uma pequena e útil caminhonete de 2 lugares inteiramente baseada no 147 comum, que logo virou a queridinha dos pequenos comércios e de quem precisava carregar pequenas cargas. Não era para menos. Ela foi a primeira picape compacta derivada de um carro de passeio na América Latina, moda que logo se espalhou para outras marcas, Volkswagen Saveiro, Ford Pampa, Chevrolet Chevy 500 e por aí vai. Motor 1300 no Fiat 147 Rally com novo virabrequim de curso longo, pistões de maior diâmetro, carburador de corpo duplo e novo sistema de escapamento, o tradicional motor de 1.050 cm3 ganhou uma nova cilindrada na linha 1979, vindo a contar com 1.300 cm3. O novo propulsor ganhou mais potência e torque para deslocar com agilidade, o pequeno 147, que não era referência em desempenho quando equipado com o pequeno motor de lançamento. Versão Rally do 147 foi a primeira com proposta esportiva entre os produtos nacionais da Fiat e não havia uma melhor maneira de estrear o motor de 1.300 cm3 se não fosse em uma versão esportiva. Chegava assim a inédita versão do 147 Rally 1300, com visual exclusivo e repleto de adereços, faróis de longo alcance, rodas diferentes, adesivos e por aí vai. Com motor maior,
O Fiat 147-1300 desenvolvia 72 cavalos-vapor e cerca de 11 kgfm de torque em números brutos, melhorando significativamente seu desempenho quando comparado à sua versão anterior de 1.050 cm3. Era praticamente uma versão envenenada pela fábrica. Na rica história do Fiat 147, tivemos a pioneira versão movida a álcool, hoje etanol, depois de uma robusta história desde o lançamento. Em 1976, o Fiat 147 chegou ao ano de 1979 com uma grande novidade para a época: a estreia nacional da primeira versão unicamente movida a álcool. Na realidade, o Fiat 147 foi o primeiro carro movido com o combustível de cana oferecido ao consumidor brasileiro, um pioneirismo que deu a ele um vantajoso ar de vanguarda tecnológica. O novo Fiat 147 a álcool, apelidado carinhosamente de cachaçinha, devido ao cheiro do combustível queimado, era equipado com o motor 1.300 cm3 com taxa de compressão substancialmente aumentada, para aproveitar as características físico-químicas do etanol como combustível. Apesar do natural aumento de potência quando o propulsor queima o combustível derivado da cana, esse 1,3 alcoolizado do Fiat teve as rédeas puxadas, inseguro sobre os efeitos que o álcool como combustível poderia causar a longo prazo. Os engenheiros optaram por restringir a potência em 60 cavalos-vapor, apesar do maior torque. Para isso, foi adotado um carburador de corpo simples e curva de avanço mais contida. Os técnicos sabiam que a menor potência garantia mais durabilidade ao motor, por isso, adotaram tal solução para o então novo combustível. O carro foi vendido com relativo sucesso, principalmente aos órgãos governamentais, que queriam mostrar à população a eficiência do etanol nacional como combustível automotivo. Motor a álcool era primazia do 147 e o veículo ganhou o apelido de cachaçinha. Fiat 147, primeiro carro a álcool vendido no Brasil. O ano de 1979 também foi importante para o carrinho da Fiat. Nessa época, ele ganhou a primeira versão, luxuosa, a GLS, Gran Luxo Super, primeira a oferecer diversos equipamentos de conforto e segurança em um carro popular. Além disso, a nova versão também tinha certa vocação esportiva, já que trazia o mesmo motor 1,3 com carburador de corpo duplo e 72 cavalos-vapor de potência da Rally, bem como o câmbio reescalonado com 4 marchas. Agora, a linha era composta pela versão standard de 1.050 cm3, L, luxo, 1.050 cm3, GL, Gran Luxo, 1.050 cm3, GLS, Gran Luxo Super, e Rally, Sport, 1,3, uma gama bem completa. Nova versão top de linha GLS chegou em 1979. Fiat 147 ganha primeira reestilização em 1980, o 147 já caía em definitivo no gosto do consumidor brasileiro. E, depois de 4 anos do lançamento no mercado nacional, o pequeno Fiat passou pela primeira e grande remodelação visual. A frente, agora alinhada à do 127 europeu, daí o apelido de Frente Europa, ganhava novo conjunto óptico, grade e para-choques, mais moderno e harmônico. A traseira e o interior também passavam por modificações diversas, sempre se baseadas no carro vendido no velho continente. Mas nem toda a linha seguia os mesmos passos, pois as versões Standard e Furgoneta mantinham o design de 1976, tanto interna quanto externamente, e só as superiores eram reestilizadas. Mecanicamente, não havia novidades: motor 1050 ou 1,3, transmissão manual de 4 marchas e os mesmos componentes nos sistemas de freios, direção e suspensões. Comercialmente, no início dos anos 80, o Fiat 147 já começava a incomodar a concorrência, tanto que a Volkswagen, na época líder absoluta do mercado nacional, trabalhou de maneira apressada no lançamento do popular Gol, que ocorreu em 1980.
Não por acaso, o modelo vinha com motor 1,3 a ar, desenvolvido pela Porsche. Adereços visuais incluíam o spoiler frontal. Além disso, outros possíveis concorrentes também chegavam, a exemplo do Chevrolet Chevette hatch, com motor 1,4. Tudo era estrategicamente calculado para bater de frente com o Fiat 147. Melhorias mecânicas. Não demorou muito para que ainda mais novidades estreassem no popular da Fiat. Em 1982, o grande calcanhar de Aquiles do 147 foi finalmente resolvido. A transmissão de 4 marchas era inteiramente reformulada, com novo seletor de marchas na tampa da caixa, novos anéis sincronizadores para as engrenagens, além de um novo trambulador, que garantiam trocas mais precisas e suaves. A grande reclamação do consumidor parecia ter sido resolvida com tais mudanças mecânicas, provando que o pequeno carrinho italiano estava cada vez mais adequado ao gosto e às necessidades do brasileiro. Mas as novidades não paravam por aí, já que toda a gama de versões era renomeada, a configuração standard saía de cena, e agora a porta de entrada para o 147 passava a ser a C-Comfort, antiga L, seguida da CL, Comfort Luxo, antiga GL, Top, referência ao topo de linha, antiga GLS, e Racing, esportiva que substituía a Rally. Eram menos opções para facilitar o processo de escolha e venda. No mesmo momento, o Fiat 147 estreava tecnologias praticamente pioneiras no Brasil, como o sistema cut-off, que cortava o fornecimento de combustível assim que se tirava o pé do acelerador, proporcionando economia, e válvula Termac, regulava o ar aspirado pelo motor e o misturava com o ar quente do escapamento, para facilitar a mistura da combustão. Fiat Espacio. A última novidade antes do Uno. Definitivamente, a Fiat não perdia tempo e, no ano seguinte, 1983, já mexia novamente no 147. Agora era hora da estreia do Espacio, Espaço em italiano, uma linha mais luxuosa do pequeno popular de origem europeia, que tinha elementos inéditos na frente, traseira e interior, já adiantando algumas das linhas que viriam posteriormente no Uno. Também eram característicos os acabamentos plásticos espalhados pela carroceria e as novas rodas com pequenas calotinhas centrais. Com linha própria, o Espacio, que perdia o nome 147, tinha até versão esportiva, a TR, Touring Racing, que substituía o antigo Racing e inaugurava o novo câmbio de 5 marchas, aliado ao motor 1,3 de 72 cavalos vapor. Nessa linha, Premium, também estavam presentes novos componentes para aperfeiçoar freios, direção, suspensões. Mas não se engane pensando que não existiam mais opções baratas do popular. O Fiat 147, agora sempre com a frente Europa, se mantinha em produção nas versões de entrada, com motor 1050 cm3 e câmbio de 4 marchas, como opção mais em conta ao Espacio. Pena que essas novidades duraram pouco tempo, já que, em agosto de 1984, chegava ao mercado brasileiro o Fiat Uno, substituto direto do 147. Para não haver concorrência interna, a Fiat optou por matar a linha Premium Espacio, abrindo espaço para as novas versões do Uno, enquanto a gama 147 se mantinha nas configurações básicas. Cenas finais do Fiat 147 em 1985, já como linha 86, a frente do Espacio se tornava padrão para toda a gama 147, composta por pouquíssimas versões e opções de acabamento. A modernidade e tecnologia superior do Uno já destronava o velho 147, que já beirava seus 10 anos de lançamento. Última atualização visual do 147 veio em 1985, com a adoção da dianteira do Espacio. Além disso, havia outro enorme problema. O consumidor brasileiro dessa época, meados dos anos 80, estava em crescente ascensão financeira. Ou seja, sempre que possível,
optava por carros médios e mais luxuosos, já figurinha rara na rede de concessionárias Fiat nos últimos meses e quase sempre deixado de escanteio nos showrooms. O pequeno 147 saía de linha oficialmente em dezembro de 1986. O Uno, cada vez mais vendido e com sucesso garantido, tomava agora o lugar de popular da fabricante italiana de forma definitiva. Ainda assim, durante os 10 anos que esteve em produção, o Fiat 147 marcou e inovou o mercado brasileiro, sendo mais do que justificáveis as quase 710 mil unidades produzidas na planta de Betim, Minas Gerais, durante esse período. Um pequeno notável ítalo-brasileiro chamado 147,